Olá, tudo bem? Aqui é a professora Renata Spinelli e vou falar um pouquinho sobre a função afim. Fique comigo, hein? Não saia, preste atenção, anote tudo, tá? Olha só, vamos falar um pouquinho sobre função afim? A função afim, ela representa uma situação que ela não muda. Você pode andar numa reta sem parar e ela não vai mudar nunca, tá? Olha só essa reta aqui, ó, tá vendo? Aqui é o gráfico, né? Aqui é o nosso gráfico, que a gente chama de plano cartesiano, olha só, chamado de x aqui e chamado de y. Vamos supor, por exemplo, que eu seja uma formiguinha, certo? Então, olha, a minha formiguinha, olha, eu andei até aqui, ó. Esse aqui é o pontinho da minha formiguinha, tá vendo, ó? Esse aqui é o pontinho da minha formiguinha. Aí, o que acontece? A formiguinha, que tem o nome de A, então a formiguinha A, ela tem uma irmã que é a formiguinha B. E a formiguinha B liga para a formiguinha A e fala assim: escuta, aonde você tá? Ela fala assim: olha, você vai ter que seguir as minhas coordenadas, certo? Então a formiguinha A fala para a formiguinha B, que é sua irmãzinha, fala assim: escuta, as minhas coordenadas são: você vai andar 2 no eixo do X, certo? 2 no eixo do X, e depois vai subir, ó, um pouquinho mais, ó, vai subir até você observar um ponto que está entre 1 e 2, tá vendo? Ó, entre 1 e 2. Então, essas são as coordenadas do ponto A, da formiguinha A. Se a formiguinha B seguir essas coordenadas, ela vai encontrar com a sua irmã, que é a formiguinha A. Mas eu vou perguntar uma coisa muito difícil para vocês. Olha só, esse ponto aqui, a formiguinha A, ela está sobre a reta? Não. Por que não? Porque ela não pertence à reta, então ela está longe da reta. Agora, vamos supor que aqui, olha, vou até mudar de cor, ó. Uma formiguinha C, tá bem aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a minha formiguinha C. Ela consegue ver a formiguinha A, tá vendo? Ó, ela consegue ver. A formiguinha C está na reta? Sim, está na reta. Mas qual foi a inclinação da formiguinha C até ela chegar e visualizar a formiguinha A? A inclinação, ó, é esse ângulo que tá aqui, tá vendo? Olha, essa inclinação. E a reta, galera, é como se fosse a rua da minha casa. Então, eu estou subindo, eu estou descendo e eu estou determinando uma reta. Quando eu ando também, eu ando em linha reta, certo? Ó, então, eu vou traçar um trajeto. Então, eu estou andando, ó, eu estou andando em linha reta, certo? Mudei, olha, então mudei. Agora eu vou entrar na porta, certo? Vou entrar na porta. Mudei, ó, então mudei o meu sentido e a minha direção, ó. Ah, agora o meu caminho é diferente e o ângulo que eu estou formando também é diferente, tá vendo? Ó, também é diferente, porque quando eu mudo a minha direção, eu formo ângulos diferentes, certo? E como que a matemática explica esse comportamento? Então, a matemática, ela explica esse comportamento chamando de função, ó, então ela chama esse comportamento de função afim, certo? Então, quer dizer que o pontinho que a formiguinha está, a formiguinha A, e a formiguinha C, mas e a formiguinha B? A formiguinha B tá aqui, ó, tá quase chegando perto da formiguinha A, ó, tá vendo? Eu posso traçar uma outra reta aqui, tá vendo, ó. Essa reta aqui, olha, ela encontrou com a reta onde está a formiga C e também formou um ângulo, tá vendo? Ó, esse ângulo aqui, ó, esse aqui é um ângulo, certo? Igual aquele que a gente faz com o compasso, por exemplo, ou a gente tem o transferidor, sabe o transferidor que a gente tem os ângulos, ó?
né, que a gente tem os ângulos, ó, o transferidor de 180, 0, 180 graus, aí a gente traça um ângulo, ó, mesma coisa, tá vendo, ó, esse daqui é o ângulo que a gente está falando. Então, quer dizer que se eu estou andando, se eu estou caminhando, então eu estou sempre determinando uma reta. Se eu mudei de sentido, se eu mudei de direção, quer dizer que o meu ângulo foi diferente, tá certo? E a matemática, ela explica isso. Olha só. Olha esse monte de reta aqui, gente, ó. Eles estão passando, olha, essas retas estão passando todas pelo mesmo ponto, certo? Olha só que loucura, tá vendo, ó? Todas se encontram no mesmo ponto. Então, eu tenho vários amigos aqui que vão sair e eles marcam um ponto de encontro, por exemplo, em frente do Colégio Adventista, certo? Então, quer dizer que o colégio tá aqui, gente, ó, ele tá bem aqui. E todos os seus amigos, eles saem de pontos eles saem de pontos diferentes, porque eles moram em casas diferentes. Mas o caminho que eles vão traçar é sempre uma linha, o quê? Uma linha reta. Certo? Ah, mas professora, a minha mãe faz uma curva, ela sobe o morro. Mas se nós conseguíssemos passar direto por todos os obstáculos, nós estamos andando em linha reta. Toda vez que você subiu a rua, que você virou, você está andando em outra reta, determinando outra função. É assim que a matemática chama esse comportamento, certo? E como que eu posso escrever, então, esse comportamento? Da mesma forma como eu escrevo o nome, gente. Olha, eu não tenho o meu nome, olha. Qual que é o meu nome? Quando eu me apresentei, eu falei assim, olha, aqui é a professora Renata Spinelli. Então, quer dizer que eu estou nomeando, estou me nomeando. Se eu estou me nomeando, então quer dizer que este comportamento também tem um nome. Novamente, é chamado de função o quê? Função afim, certo? E esse ângulo que a gente formou aqui, olha, esse ângulo que nós formamos aqui, ele recebe um nome também. Ele é chamado de coeficiente angular, tá bom? E esse pontinho que está em azul aqui, olha, tá vendo esse pontinho que está em azul aqui, que é o 1? Ele também recebe um nome, porque ele é um ponto especial, ele não é um ponto qualquer da reta. Ele é chamado de coeficiente linear. Tá certo? Ó, vou até mudar de cor aqui, porque eu gosto de tudo bem coloridinho, ó. Tá certo? Então, quer dizer, olha, que este pontinho que tá, ó, olha onde que ele tá cruzando, ó, com o eixo do Y. Então, quer dizer que quando a reta cruza com o eixo do Y, ela determina um ponto. Então, por exemplo, eu quero encontrar com a minha irmã lá no eixo do Y, certo? Aonde a rua passa. Esse ponto de encontro nessa função, que é assim que a matemática chama, né? Esse ponto de encontro com a minha irmã, ele é chamado de coeficiente linear. Tá bom? Então, olha, de novo, aqui é o ponto de encontro de todas essas funções. Cada amiguinho sai de uma direção diferente e todos determinam uma reta. Portanto, cada um tem uma inclinação, ó, um coeficiente angular diferente, tá? Se eu saio, ó, se eu estou caindo para minha direita, ó, se eu estou caindo para minha direita, ó, percebam aqui, ó, comigo, hein, gente, não perde não, ó, não desliga, ó. Se eu estou caindo para minha direita, essa função, esse comportamento é chamado de crescente, tá bom? Crescente. Se eu estou caindo, tá vendo aqui essa função verde, essa daqui preta, essa azul e essa roxa, olha, elas determinam uma função decrescente. Por que é decrescente? Porque elas estão caindo, ó, para minha esquerda, tá vendo, ó? Então aqui, olha, essas funções aqui, olha, a inclinação delas determinam um comportamento decrescente. Tá? Então, se eu caio para a direita, eu sou crescente. Se eu caio para a esquerda, eu sou decrescente, tá bom? E esse comportamento que eu tenho de encontrar com meus amigos, quando eu saio, quando eu me desloco, é chamado de comportamento linear, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o próximo, ó. Agora aqui, ó.
Olha só, de novo, para a gente lembrar bem a nossa explicação. Ó. Vamos lá, gente, comigo, ó, não para não. Deixa eu só aumentar um pouquinho a intensidade aqui da minha caneta. Olha só. Olha, de novo, então como é que é o nome mesmo dessa função? Ah, é uma função, olha, então essa aqui é uma função. Opa, deixa eu habilitar aqui minha página. É uma função afim. Então, a matemática chama esse comportamento, essa minha caminhada de função afim. Tá certo? Ó, então, é desse jeito que a minha função, que a matemática fala sobre esse comportamento. Olha aqui, gente, ó o ângulo aqui, ó. Mudei de sentido, mudei de direção, mudei o meu ângulo. Olha ele aqui, ó. Ele é chamado de coeficiente o quê? Angular. Olha aqui o ponto que eu encontrei com a minha irmã. Olha aqui o ponto, ó. Esse ponto aqui, a reta, olha só que legal, gente, ó. Tá vendo? Ó, esse ponto aqui, ó, a reta, ela tá passando bem pelo eixo do y, tá vendo? Ó, esse ponto aqui, ele é chamado de coeficiente linear. Então, é um ponto da reta que cruza com o eixo do y. E ele tá aqui, galera, olha ele aqui, ó. Tá vendo? Olha ele aqui, que lindo, ó. Então, como que eu coloco na carteira de identidade essa função? Então, vamos supor que a função foi tirar uma carteira de identidade, o nosso famoso RG. Qual é a nomeação que está lá? Ah, olha, eu me chamo função afim. Ah, é? Função afim? E qual é o seu sobrenome e o seu... qual é o seu sobrenome? Olha, eu sou formada pelo coeficiente angular e pelo coeficiente o quê? Linear. E toda vez que eu mudo de direção ou de sentido, eu formo um outro ângulo. Então, eu sou uma nova reta. Então, quer dizer que quando eu falo da função, então quer dizer que a função afim é justamente quando eu determino uma reta. Tá certo? Olha aqui que lindinho, gente. Olha o ângulo aqui, ó. Percebam que eu estou andando, estou formando o mesmo ângulo. Olha ele aqui de novo, coeficiente angular, ó. Então, para cada reta, para cada caminho que eu traçar, eu tenho sempre, ó, mudei de sentido, mudei de direção. Se eu caio para a esquerda, eu sou decrescente. Se eu caio para a direita, eu sou crescente. Tá certo? Ah, professora, mas tudo bem. Aonde que eu posso usar isso? Olha aqui, gente, ó. Aonde que eu posso? Cheio de dúvidas, tadinho, cheio de dúvidas. Olha, como que eu posso aplicar isso numa situação do meu dia a dia? Vamos lá? Então, ó. Vamos falar de uma situação que nós comentamos lá na sala quando a gente começou a discutir função, tá? Então, olha só. Ele fala assim: sabe. Opa, deixa eu só habilitar aqui a minha. Sabe quando você está passeando de carro com a sua família, ou com seus amigos, ou enfim, quando você está passeando, ou indo para a escola, ou indo para o supermercado, ou enfim, sabe? Ah, sim, beleza. Então, continua comigo. O carro para no semáforo. Opa, alerta, amarelo, vermelho, parou. Um vendedor oferece um pacotinho com algumas balas. A preço de quanto, gente? R$2. Cada pacotinho de bala custa R$2, certo? Olha só, e continuando, ó, daqui eu venho para cá, olha, ele fala assim. Só que o vendedor, ele fica muito desesperado. Por quê? Ele só pode, esqueci aqui, ó. Ele só pode vender se pagar R$5 de aluguel. Do ponto, né, gente? Ele não tá lá, então tá cobrando, certo? Não importa se ele, né? Não importa se ele não vender nada. Então, se ele não vender nada, não interessa, ó, ele vai ter que pagar R$5. Vamos pensar naquele dia de muita chuva, que não dá para se aproximar, ele tem que pagar R$5, certo? Mas e aí? Como que a matemática pode explicar essa situação? Essa situação a matemática pode explicar usando uma função afim.
que é uma função que determina uma reta, certo? Olha só como que fica facinho, olha. Vamos fazer aqui uma tabelinha, ó. Você vai fazer comigo a tabela, ó. Faça aí, ó. Tá bom? Faça a tabela aí. Ó, vou fazer a tabelinha. Aqui, olha, é justamente a quantidade que ele tem que vender. Ó, aqui eu vou chamar de X e aqui eu vou chamar de Y, certo? O X é a quantidade de pacotes, ó, tá? Não é a quantidade de balas. A quantidade de pacotes, tá? Que o vendedor vende, certo? E o Y vai ser justamente a quantidade, certo? Que ele vai ganhar de lucro, por exemplo, tá? Então, olha, vamos supor, como é que fica essa função? Como que a matemática pode me ajudar? Olha, se ele vender R$2, ó, quer dizer, se ele vender um pacotinho, certo? Se ele vender um pacotinho, ele vai ficar com quanto de dinheiro? Já parou para pensar nisso? Quanto? Ai, professora, tá difícil. Como assim? Ó? Vamos escrever a função para ficar mais fácil? Ó. É assim, ó. Então, vamos lá. R$2 por pacotinho, certo? Ó, pacote. Só que ele tá devendo, ele começa o dia devendo R$5, gente, porque ele tem que pagar o aluguel, lembrem-se? Ó, tem que pagar o aluguel. Então, ó, aqui vai ser o Y, tá? Então, vamos lá. Ele vendeu um pacotinho. Então, vendeu só um pacotinho. Então, ficou 2 vezes 1 menos 5, certo? Porque ele começou a vender devendo R$5. Ó, então, ficou 2 vezes 1, 2. 2 menos 5 dá menos 3. Então, ele ficou, ó, devendo menos 3. Só que ele continuou vendendo, gente, continuou vendendo, ó. Então, ele pegou e vendeu 2 pacotinhos. Ele vendeu 2 pacotinhos, então ficou 2 vezes 2 menos 5, porque ele está devendo R$5, certo? 2 vezes 2 dá 4, menos 5 vai dar menos 1. Ele ainda, ó, vendeu 2 pacotinhos, que dá menos 1, certo? Mas agora ele vendeu 3 pacotinhos de bala. Ó, vou fazer a continha aqui, ó. Vou fazer até de outra cor, ó. Agora ele vendeu, olha, tá? 3 pacotinhos de bala. Então, ficou 2 vezes 3 menos 5. Então, olha, aqui ficou 6 menos 5, que dá quanto, gente? 1. Olha, então agora ele começou a ganhar o dinheiro. Então, se ele vender 4 pacotinhos de bala, quanto que vai dar? 4 pacotinhos de bala vai dar, bom, 4 vezes 2 dá 8. 8 menos 5 vai dar quanto? R$3. Então, ele vai ter R$3 de lucro. Tá vendo? Olha. E como é que fica isso, professora, no gráfico? Ó, pra gente terminar aqui, ó. Vamos terminar a aula, ó. Tá? Vou fazer aqui de novo o gráfico, ó. Tá? Como é que fica, professora, isso? Vamos fazer aqui, ó. Vamos colocar aqui. Tá, ó. O X é a quantidade, ó, o eixo do X quer dizer, a quantidade dos pacotes, né? Pacotes de bala. É o meu X, tá vendo? Ó, deixa eu até mudar a cor aqui para ficar mais visível, ó. Então, é o meu X, tá? Pacotinhos de bala. Aqui é o meu lucro, é o quanto eu vou ganhar de dinheiro, ó, tá? Então, ó, vou colocar até lucro aqui, tá bom? Mas é que não é bem a expressão correta de lucro, mas enfim, tá? Então, é o meu lucro, é o quanto que eu vou ganhar. Ou eu tô ganhando, ou estou em prejuízo. Tá? Mas é o dinheiro que eu vou ganhar. Então, vou colocar dinheiro, vai, ó. Tá? Acho que fica melhor assim, ó. Tá? Vou colocar o dinheiro, ó. Então, ó, o dinheiro que eu tô recebendo no final da venda, tá bom? Então, se eu vendi um pacotinho, olha só. E se eu vendi um pacotinho, eu vou ficar devendo 3. Não tô feliz ainda, porque eu estou devendo. Olha aqui, ó. Se eu vender 2 pacotinhos, eu ainda vou ficar o quê, gente? Ó, devendo. Tá vendo? Ó, 2 pacotinhos, ó, ainda tô devendo.
Mas se eu vender 3 pacotinhos, eu começo a ganhar. Olha aqui onde está o pontinho, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Se eu vender 4 pacotes de bala, eu ganho quanto? Eu ganho R$3. Olha só, gente, olha onde tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá um pouquinho aqui, ó. Olha que bacana, ó. Olha só. O que nós temos aqui? Nós temos uma função. Olha aqui a minha retinha, gente. Olha a minha função, ó. Tá vendo? Então, essa função aqui, olha a minha reta. Então, essa situação aqui é uma função que a matemática chama de função afim, tá? Quanto mais pacotinhos de bala o vendedor vender, mais dinheiro ele vai ganhar. Então, é uma função crescente, tá certo? Ó, e aí, a matemática pega essa funçãozinha aqui. É claro que a gente não vai ficar escrevendo pacote de bala, porque, né, poxa, cansado, né, gente? Então, a matemática escreve essa função assim, ó, y é o que eu vou ganhar de dinheiro, R$2 por pacotinho, o pacotinho é o meu x, ó, vou chamar meu pacotinho de x, menos 5, que é o aluguel do meu ponto de venda, tá certo? Então, pessoal, é isso. Agora vocês vão responder um questionário, uma liçãozinha em cima da nossa discussão aqui da aula, tá bom? Um grande abraço aí e fiquem com Deus.